Havia uma certa resistência na banda época, esses três surdos, porque, como eu falei, não tinha ainda Daniela que começou a levar isso. E aí, quando a gente gravou Levada Louca, eu lembro que o produtor falou: mas vai ficar bom, vai botar ela, é isso que quiser, é o que há de mais novo na música da Bahia. Então você vai ter que ter andamentos para frente, com levadas predominantes. Aí o Timbal chega, aí o Timbal toma a presença de fazer improviso, de ter convenções. E eu gravei a música Levada Louca, que tem uma clave pensada mais para frente, né? É a mesma levada do Vou Dar de Malha. Para mim foi muito legal essa oportunidade, uma experiência incrível. Eu já tinha feito algumas aulas de surdo na adolescência, então tem bastante tempo, né? Então, desde então eu não tinha tido a oportunidade de retomar o contato com o instrumento. Então, quando eu vi a postagem sobre a oficina, eu achei muito interessante. Me inscrevi assim, meio sem perspectiva de se ia participar ou não. E aí, quando eu recebi o e-mail de confirmação, vim e achei muito legal, foi uma oportunidade tanta. E sem contar de estar aqui nesse espaço da Pequena África, com tanta representatividade de ancestralidade. Então, foi muito significativo para mim, foi uma energia incrível e estou muito animada aí para os próximos dias. De contato com a nossa ancestralidade através da baianidade, né? Eu acho que nada melhor do que estar aqui nesse território da Pequena África, onde Tia Ciata trouxe, né, esse fundamento do samba e expandiu aqui no Rio de Janeiro. Então, poder voltar nos ritmos de base, ritmos mais tradicionais baianos, né, como o samba de roda, como o samba duro, o samba afro, e todo como reverberou isso, né, no samba reggae, no pagode baiano, foi realmente uma experiência completa. Não tem como agradecer mais, né, nosso grande mestre, professor Léo Reis, uma grande referência musical, percussiva do Brasil e do mundo, né? Então, ter esse contato direto, poder olhar no olho dele, escutar, solfejar e aprender a partir dessa experiência mesmo, né? Corporal, desse corpo que dança e toca, realmente foi uma honra, né? Maravilha por mais projetos assim, que reverbere, que expanda, tenha mais oficinas de outros ritmos também, e que no ano que vem a gente esteja tocando junto já no bloco.
relação que a gente se acostumou a ter com a música, ela pode ter um cunho exploratório, em que a gente simplesmente se utiliza dos instrumentos sem nenhuma conexão, sem nenhum entendimento do que essa musicalidade ou esse ritmo representa. Então, poder falar sobre antirracismo dentro de uma oficina de percussão aqui na Pequena África é uma oportunidade que a gente tem de situar todos esses ritmos, toda essa historicidade musical, contextualizá-la com a história de resistência da população negra do país. Então, se a gente tiver, pensar em causa e efeito, é equivalente a um estado de doença. Você está com febre muito alta, você vai tomar um banho frio, claro, tem que tomar. Mas isso não está combatendo a questão, sabe? Mas você vai deixar de tomar? Não, vai tomar o banho, cara, mas alguma coisa precisa ser feita. E isso que eu estou defendendo nessa abordagem como causa do racismo é justamente essa assimetria de poder. É uma engenharia construída ao longo de todo esse tempo para desfavorecer e colocar em condição de inferiorização social a população negra. Entende? Ainda que no final, que não vai ter final, né? Mas ainda que mais à frente, com menos desigualdade, ainda haverá pessoa branca xingando o negro de macaco. A gente não está buscando um elixir para a questão racial, para que ninguém mais se ofenda ou seja ofendido. Isso vai continuar existindo, mas ser chamado de macaco, talvez na minha condição social de hoje, já me afeta muito menos que quando eu era moleque no colégio, sabe? Porque ali não era um simples xingamento. Ali era negar a minha humanidade mesmo, me excluir dos grupos, eu não podia participar, não tinha espaço para falar. Mas, enfim, é uma questão delicada que a gente precisa mesmo estar atento, né? O processo todo que eu passei para chegar na graduação, porque sistemicamente o ideal seria que a gente pensasse uma pauta que contemple essa linha, que é uma especificidade, afoxés e blocos afros. Era necessário que a gente tivesse um fomento que fosse específico para isso, como tem de mestres e mestres, como tem de cultura e fé, como tem de diversas áreas, né? E aí a gente vê até de hip hop, que também é uma pauta muito antiga, né? O pessoal do hip hop sempre foi deixado à parte da cultura. E aí agora a gente olha para os editais e a gente tem uma linha, uma especificidade do hip hop. E os blocos afros? E a resistência? E a cultura? Que é isso? Quando a gente vai falar de Brasil, a gente fala assim, Brasil, e a gente traz palavras que signifiquem isso, certamente a nossa cultura, o nosso carnaval, a nossa música, a nossa dança vai estar dentro disso. Dessas palavras, desse significante, significado. Então, pressupõe-se que é uma necessidade, mas a gente não vê isso na prática. Esse é um problema que a gente precisa lidar, tensionar e ser ativo, né, nas pautas e entender que reuniões são essas que estão acontecendo, quem são os nossos aliados. Estamos num ano muito importante de entender quem são os nossos aliados. Acho que isso é extremamente importante da gente entender. E o fato também, quando a gente fala que vai se aquilombar, eu acho que a gente tem que usar para além de apenas uma palavra que a gente tem usado como uma linguagem de internet,
e de fato colocar isso na prática, como Beatriz Nascimento falou, como Marlene Cunha falou. Foi um momento muito importante e de uma retomada mesmo da significância, né, dos corpos pretos no território. Então a gente está aqui pensando o corpo, tambor, subjetividades e o território, a cidade como um todo. Foi muito interessante para a gente pensar o próprio carnaval, né, e a ocupação do espaço público. Então, quando a gente vai pensar sobre diversas culturas que transitam na cidade, é muito importante que a gente veja os corpos pretos, os corpos negros e favelados falando sobre si e falando sobre essa importância. Então, eu sou muito grata pela troca que a gente teve hoje, ouvir as histórias das pessoas, entender esses corpos, esses trânsitos que cruzam os caminhos e se encontram aqui nesse espaço, né? Então, assim, você tem Danilo, cara de cobra, você tem pessoas que têm a mão mais, né? Cara de cobra, uma vez conversando com ele, falou assim, eu peguei nas costas, pega aqui nas costas do cara de cobra, aqui, a força vem daqui, ó. Você pega aqui em cara de cobra, é duro, parecendo uma pedra. Então ele não precisa levantar, ele faz aqui, ó. Aí o som é maravilhoso, né? O som é um negócio impressionante, ele não movimenta muito, ele faz de qualquer jeito. E cada mão tem uma característica. Você vai ver pessoas com a mão pequenininha, com a mão gordinha, com um som, você fala, meu Deus, eu quero ter esse som. Então cada um tem seu som. Cada um vai aprimorando o seu som. Se eu ficar estudando muito timbal, eu vou aprimorar meu som. É chamada orquestra de rua. Ela vai subalternizar outras culturas. Para o ingresso, né, nessas universidades, todo esse diálogo, esse debate, vai envolver essa questão da colonialidade, né? Que a colonialidade, ela surge por conta do colonialismo. Então, ela é consequência, né, do colonialismo e desse passado que a gente teve no Brasil e em todos os países que foram colonizados. E a colonialidade, ela faz com que essa chamada cultura europeia ocidental continue exercendo esse poder de dominação em relação às outras formas de cultura e manifestações culturais. Aqui especificamente, né, como a gente está numa oficina de percussão e a gente está dentro do território da Pequena África, a gente pode falar sobre a cultura negra, né? E dentro dessa colonialidade existe uma coisa chamada matriz colonial de poder, né? Que é uma denominação dada pelo Miolo, que é através da matriz colonial do poder que se constitui pela ciência e também pela religião esse marcador social que é a cor de pele. Gente, acabei de realizar uma palestra aqui na oficina do Ordinários Elétricos, dentro do território da Pequena África, território que eu também faço parte, já que eu sou moradora do Morro da Providência. Foi muito interessante e é muito interessante continuar esse diálogo sobre decolonialidade dentro do campo da música. A gente sabe que pouco se fala e pouco se discute sobre as questões do macro-social dentro da prática musical, mas é muito importante dizer, debater e lutar contra o racismo dentro da música. Para mim está sendo uma satisfação e uma felicidade. Eu já dei aula, já ministrei alguns cursos técnicos sobre percussão em Teresina, em Salvador, já fiz Tudo é Percussão, que é um projeto que tinha em Salvador há uns anos atrás, em 2014. Mas fazer esse projeto aqui, fazer esse Masterclass foi especial. Foi especial porque o público aqui ama o Axé Music. É um público que eu vejo que os olhos brilham quando a clave muda,
Eles entendem o que está acontecendo. Eles sabem o que é samba reggae, o que é samba afro, o que é samba do ilê, o que é samba duro, o que é a levada do merengue. Eles entendem toda essa pulsação e têm um interesse. Então é muito interessante, muito satisfatório. As pessoas como gostam de tocar o axé music, que é um ritmo que contagia o verão brasileiro. Eu fico muito feliz por ser uma experiência também nova. Foram muitas horas, foi cansativo, foi prazeroso, foi disciplinar, eu fico muito feliz. Viva o Ordinários e essa bateria, viva esse Masterclass aqui, linda, salve o samba, salve o neguinho do samba, salve a Bahia. Estou aqui no curso com o Léo Reis, estou tendo essa oportunidade maravilhosa de poder tocar um pouco das coisas que a gente ouve em casa, ouve no trabalho. E então esse curso para mim está sendo de muita valia por conta disso, para poder estar tendo essa experiência. E não deu outra, assim, eu tô tendo dias incríveis aqui, aprendendo cada vez mais levadas e transformar a percussão em algo mais leve, mais fluida, que meio que segue o nosso corpo, assim, eu tô gostando demais, assim, uma experiência única.